Me chamo Francisco Araújo, é uma alegria poder participar do 7º CEUC. Nós iremos abordar a temática Morte e AIDS, memória de uma linguagem revelada. Bom, ao observarmos este título, nós consideramos a história da morte aqui no Ocidente e percebemos, uma das suas fases e que perduram até hoje, a morte interdita, a morte enquanto um tabu. E isso sendo aplicado na história da AIDS, na década de 80, nós observamos então uma representação direta entre morte e AIDS, ou melhor, a AIDS sendo uma representação de morte, e de tal modo que o valor de silenciamento que se aplicava e se aplica à morte também vai se configurar, vai se identificar no contexto também da AIDS, tornando também este tema silenciável ou silenciado, entre aspas. Então aí nós percebemos a constituição de uma memória, que é uma memória pessoal, individual, mas também coletiva, e que carrega uma linguagem, ora velada, justamente pelo silenciamento, e também revelada, que é toda a potência da linguagem, do direito à narrativa. Então, nós vamos observar nesse contexto algumas contribuições, da linha materialista, e também dialogar e observar algumas contribuições da linha existencialista e fazer esse diálogo com alguns autores, dentre eles George Agamben. Então, para Agamben, o ser humano é aquilo que a linguagem revela por meio de uma experiência profunda. E justamente o uso desta linguagem é um recurso, do registro da vida, por meio das narrativas, e isso configura o ser humano como um ser político, um animal político. É nesse contexto do direito à linguagem, da capacidade, de poder narrar as nossas experiências, que nós vamos observar também a dimensão do ser, da existência. Então, neste contexto, Martin Heidegger considera que as possibilidades da existência se estabelecem no presente como condicionantes. Permitem reincidências no passado, mas sem abertura para o futuro, restando apenas um reapresentar daquilo que já foi. Então, esse recuperar da memória, lançar mão do passado, tanto da história da morte quanto da história da AIDS, nos possibilita, a narrativa que carrega uma linguagem que nós observamos de modo silenciado por meio de estruturas de poder, que desejam, vamos dizer assim, gerenciar estes fatores, esses elementos da morte enquanto representação da AIDS enquanto representação de morte, de modo a burlar a dimensão do impacto, inclusive de políticas públicas. Daí nós emprestamos, então, conceitos de Michel Foucault, no contexto da biopolítica, que ele considera, então, a morte, como um fator de gerenciamento de poder em toda essa perspectiva do século XX, Então, neste sentido, Foucault considera que esse processo de gerenciamento de poder, ele produz uma migração de representações históricas da morte, para o contexto da AIDS, e da pessoa que vive com HIV/AIDS. E gradativamente isto vai colocando à margem a pessoa vivendo com HIV/AIDS,
organizando ou conduzindo essa pessoa, esta estratificação social, a uma marginalização, né? E, portanto, uma tentativa de silenciamento e que expõe a pessoa, né, a uma realidade interdita, nebliginosa. Então, nós observamos esse contexto uma negação do direito de narrar, uma invisibilidade dessa população e uma tentativa de silenciar, portanto, tanto o contexto da morte, né, que é interdita, quanto também do soro positivo. Percebemos a tentativa de um apagamento. Ok, então todo esse contexto nos faz refletir na história da AIDS, né? Sobretudo aqui no Brasil. Nós consideramos então que desde a década de 80, né, quando a pandemia estoura, né, em escala mundial, nós observamos uma série de discriminações, de preconceitos produzidos pela mídia, produzidos por uma ciência médica um tanto preconceituosa e que é conhecido, né, que para atribuir um valor à AIDS, né, se caracterizou, né, se caracterizava a pandemia como uma peste gay, né? Então daí se evidenciou uma população específica, né, que traria essa peste, né? E neste sentido, então, nós consideramos uma série de condições socioculturais que produzem narrativas. De um lado, nós temos a ciência médica, o governo, nós temos também, de outro lado, a população vivendo com HIV/AIDS, a produção artística, a classe artística que se solidarizava com essa população-chave, vamos dizer assim, e não somente homoafetivos, né, mas várias outras estratificações sociais eram rotuladas, né, como população-chave, como inclusive conhecida como população de risco, né, dentre elas então hemofílicos, né, profissionais do sexo, né, usuários de drogas injetáveis e assim por diante. Então, quando nós compreendemos essa pequena, esse breve histórico, né, nós observamos então que as condições da época, né, produziram então estes discursos e que até hoje a gente ainda observa a manutenção desse discurso muito presente, né? Então, nós observamos que os elementos motivacionais, tanto por parte de um tipo de narrativa preconceituosa, quanto do outro lado uma narrativa de resistência a esta forma de violência, de silenciamento, de marginalização da população vivendo com HIV/AIDS, elas são elementos motivacionais bem diferentes, né? Mas que ambas nos permitem revisitar esses acontecimentos históricos para lembrar e para também esquecer, né? E percebemos também que a forma, a maneira de contar, de abordar esses dados, eles servem também a uma política, né? A forma de registrar essas histórias, tanto narrativas individuais quanto coletivas, elas servem a uma política e que é nosso objetivo trazer isto para diálogo a fim de dessilenciar, de observar que Morte e AIDS é uma representação que é revelada, mas que por ora, muitas vezes, é velada, né? Não é um tipo de assunto, não é uma narrativa que encontra uma receptividade, vamos dizer assim, capaz de sensibilizar a sociedade de modo a gerar um enfrentamento mais efetivo, né, no campo da pandemia,
produzindo neste contexto políticas públicas que sejam mais eficientes no tratamento, né, dessa questão. Todos esses temas, né, a dimensão entre morte e AIDS, a produção de narrativas, o velar e o revelar, ele é observado num contexto que é também abordado pela arte, né, pela literatura, e aqui nós falaremos um breve trecho da produção de Caio Fernando Abreu, né, e também num filme da década de 80, produzido nos Estados Unidos, que se chama Caminhos Cruzados, a história das colchas. Então, pensar em todas essas produções de narrativas é considerar também espaços de memória. E qual é o espaço da narrativa, né, neste contexto, né? A narrativa, de fato, ela traz fonte de informações para reconstruir essa história contrapelo, produzindo uma necessidade de mudar o olhar sobre o passado para ver diferentes efeitos no futuro. Então, esta compreensão parte da linha materialista, né, de Walter Benjamin, que refuta um tanto o que o existencialismo comenta, né, que existir apenas é acessar a memória do passado sem abertura para o futuro. Já na Revolução Copernicana, né, na reconstrução a contrapelo da história, Walter Benjamin nos possibilita este novo olhar, né, que nos permite reconstruir essa história, fazer uma reavaliação do que aconteceu, para que nós possamos observar melhor esses efeitos no presente e, inclusive, capaz de produzir esses efeitos também no futuro. Então, portanto, nós observamos aqui que a narrativa ela pode expressar uma voz particular, mas nunca isolada de outras vozes. Então, quando nós observamos esta afirmativa, né, nós queremos trazer, então, a contribuição da memória individual e coletiva e considerar que o fato de Caio Fernando Abreu, por exemplo, abordar a temática, né, este tema sobre HIV/AIDS, né, que para alguns é uma escrita de si, para outros é de fato uma estratificação social, uma representação, né, de uma população. Ele traz também, então, essa voz que é de fato pessoal, que ela tem esse contexto característico individual de uma experiência, né, particular, mas ela também vai ao encontro de todo um grupo, de toda uma consciência, uma sociedade. Então, neste sentido, a narrativa ela tem um compromisso com a história e com o futuro da humanidade. E, portanto, colabora com a construção de uma memória coletiva que pode possibilitar dias melhores. Por isso é muito importante, né, considerar a construção subjetiva do eu, a consciência de si, né, e, partindo desse pressuposto, romper com silenciamentos no campo artesanal, no campo individual, por meio da narrativa, no que diz respeito a esse viver com AIDS, né? Como era viver com AIDS na década de 80, como é viver com AIDS ainda hoje, né, no ano de 2020. O morrer, as causas relacionadas à morte por AIDS são as mesmas? O que é que a gente observa que se permanece? O que é que muda nessas narrativas? Primeiramente, o fator do silenciamento, esse velamento da linguagem, né, que é uma ausência do direito de narrar. E que a gente observa que isso é aplicado por meio do preconceito, da discriminação, né? Portanto, essa interdição, ela impossibilita o soropositivo de acessar uma narrativa mais direta no campo social. E, portanto, a arte, a literatura, ela permite uma linguagem literária
que possibilita, então, ao soro positivo, ao ente, narrar aquela dor, de modo que quando a boca fala, o corpo sara, entre aspas. Uma afirmativa de sabedoria de vertente religiosa, né, que vale a pena a gente considerar esse contexto no campo da narrativa, que de fato, ao narrar um acontecimento, um trauma pessoal, nós consideramos que outras pessoas irão se identificar com aquela dor, em vista que nós estamos tratando de uma narrativa, de uma experiência no contexto de uma pandemia que já dura mais de 40 anos e, portanto, é uma memória coletiva. Este romper com silenciamentos, de fato, nos configura, fortalece a compreensão de memória coletiva. Então, a memória individual e coletiva da morte, do morrer, né, que predomina ainda, né, como um tabu na contemporaneidade, traz esse interdito, esse indizível, digno de negação, de escondimento, de velamento, e que provoca, de certa forma, na sociedade, uma dor, né, e um desejo de protelar, de excluir do nosso convívio, né, essa realidade do limite, né, do morrer. Então, quando a gente nega a morte, nós estamos negando a nós mesmos. E quando isto é abordado no campo da morte e AIDS, não é somente a morte que é interdita, né, mas este valor, né, ou esta característica, ela se transfere, ela se potencializa no campo da pessoa vivendo com HIV/AIDS, que lateja essa dor, né, que, de certa forma, também é como se fosse um desejo de apagamento, de silenciamento da própria pessoa, né, que vive com HIV. E nesse contexto também nós observamos um outro fator que é a sexualidade e a moral. E, de certa forma, o contexto da sexualidade também enquanto um tabu e embasado pela moral, né, que nós observamos, né, em alguns moralismos, digamos dessa forma, né, isto permite um preconceito, né, vamos dizer que garante ou então afiança, né, todo um preconceito que é produzido, que é direcionado como forma de julgamento, né, das pessoas vivendo com HIV/AIDS, e isto a exclui, né, isto coloca à margem da sociedade num estado de miséria, e aí, por que não também dizer de desemprego, de solidão, de carência afetiva, de silenciamento, e, portanto, expõe a pessoa com HIV/AIDS em situações de morte. E daí nós também consideramos todos os tipos de morte, a biológica, a social, a psicológica. Então, na relação entre morte e AIDS, né, nós já comentamos que expõe esse ser humano a esta miséria, a esta morte. Então, Caio Fernando Abreu comenta na sua obra, né, da história da Linda, Uma História Horrível. Este é o título do conto que ele aborda em seu texto, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Então, o jovem comenta, né, para sua mãe: mãe, deu saudade, né? De repente me deu tanta saudade da senhora, de tudo. Então, o jovem recupera esse passado para abordar algo do presente, né, prestes a contar para sua mãe que estava infectado com HIV/AIDS. Então, compreendendo esse fenômeno mnemônico, né, nos vai garantir essas condições de analisar essas produções textuais, né, do século XX e também agora na contemporaneidade. Então, de um lado, né, nós percebemos esse discurso conservador, preconceituoso, e do outro lado, a sociedade soropositiva que se organiza, produzindo também resistência, né, numa nova narrativa solidária, né, cruzando caminhos de esperança. Obrigado.